Pastor Roberto Miranda. Deixa Deus usar. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, porque com certeza fiel é aquele que nos chamou, né? Ainda que você se acha incapaz, mas Deus é aquele que capacita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade também pelo nosso pastor Fábio, que me fez o convite, né? E o obreiro é isso, né, irmão? Nós temos que estar preparados para a obra a todo momento, a qualquer momento. Hoje sou eu, mas amanhã pode ser você que vai estar ministrando, porque Deus não chamou só os ministros do altar, mas Ele chamou a todos, né? Por isso Ele falou: ide e pregai o Evangelho. Pregar o Evangelho não é somente aqui no altar do Senhor. Pregar o Evangelho também é quando você sai, né, e dá testemunho de vida. Quando teu vizinho te olha e vê você dando testemunho com palavras santas, né, abençoadoras, não palavras torpes, que vai te deixar com má conduta, mas se alegra quando ele olha assim e vê verdadeiramente: o meu vizinho é um homem de Deus, a minha vizinha é uma mulher de Deus. Então, quando você chegar no teu trabalho, né, a juventude no colégio, testemunho de vida, você vai estar pregando, com a sua vida você está pregando a palavra de Deus. Sem mais delongas, vamos entrar na palavra de Deus. Eu tenho algo que Deus colocou ao meu coração. Evangelho segundo escreveu o Dr. Marcos, no seu capítulo 10, para ganhar tempo, versículo de número 50. É uma passagem muito conhecida de todos, com certeza todos aqui conhecem essa passagem, que fala sobre o cego de Jericó. E o versículo de número 50 vai dizer: e ele, lançando de si a sua capa, levantou e foi com Jesus. E ele, lançando a sua capa, levantou-se e foi com Jesus. Pode sentar e glorificar ao nome do Senhor, porque a glória é para Ele, a honra também é dele. Não é do pregador, não é do dirigente, mas é dele. E eu fui buscar algo da parte de Deus, né, para trazer para a igreja. Uma passagem a qual todos nós conhecemos, vai falar que Jesus, ele entra na cidade de Jericó, né? Algumas passagens ele vai falar que ele está saindo de Jericó, mas o interessante é que, entrando ou saindo, o nosso Deus, ele continua operando milagre. Ele entra em Jericó. E em Jericó, nós sabemos que ele teve aqui um homem que clamou a ele, chamou a atenção dele. Todos sabem que ele gritava bem alto: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os evangelhos sinópticos vai dizer que Mateus, Lucas e Marcos, né, narram a mesma história, a mesma narrativa. Mateus foi aquele que andou lado a lado com Jesus. Lucas e Marcos, né, pesquisaram, procuraram saber da história. Portanto, muitas das vezes alguém vai falar para você: por que Mateus narra 2 cegos e Marcos narra um cego? Porque
Com certeza, aquele que, na hora que passou para Marcos, ele narrou um cego. Com certeza, Bartimeu, ele fez algo muito diferente, que ele chamou a atenção de quem transmitiu para Marcos. Tinham até dois, mas Bartimeu, a atitude de Bartimeu era diferente. Ele clamou em meio à multidão, ele não cessou de clamar. Muitas das vezes, as pessoas vão ver, vai entrar numa situação que vai te oprimir, e eu quero liberar uma palavra para você. Ainda que a multidão venha tentar te parar, ainda que a multidão venha tentar te mobilizar, você, irmão, não vai abrir mão. Você simplesmente vai fazer como Jó, porque até a sua esposa falou assim: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. E ele bem disse: eu bem sei que o meu Redentor, ele vive, irmão. O meu Redentor e o seu Redentor, ele vive eternamente. É uma atitude de fé, porque Bartimeu, ele está à beira do caminho, e com certeza, se você for pesquisar, vai ver que Jesus, ele vai passar em Jericó. É a última passagem de Jesus na cidade de Jericó. Quero te dizer uma coisa, irmão. Talvez você entrou na noite desse dia. Talvez hoje você entrou por estas portas. E eu quero te dizer uma coisa, irmão. Pode ser hoje a sua oportunidade. Hoje pode ser a sua oportunidade. Então eu quero liberar uma palavra. Não deixa passar essa oportunidade, porque ele vai passar nesta noite. E nesta noite eu creio, irmão, que hoje tem cura para mim e para a sua vida. Tem cura para mim e para a sua vida. Como assim, pastor Roberto? É uma atitude de fé, irmão. Quem manifesta a cura é a fé. Por isso ele falou: a tua fé te salvou. Você entendeu? É a fé. Mas como eu posso ter fé, irmão? Bartimeu, ele está à beira do caminho. Filho de Timeu. E eu fui procurar saber algo a respeito do pai de Bartimeu, porque ele está à beira do caminho, mendigando, com aquela capa em cima, com a capa que ele deitava, pegava chuva. Aquela capa simplesmente era uma autorização para que eles pudessem estar naquele lugar pedindo. Sem aquela capa ele não poderia estar na beira do caminho. E aí eu fui pesquisar, porque não está na Bíblia, mas umas fontes de informações que nos passam, né, através das pesquisas, vai me dizer que Timeu, o pai de Bartimeu, era um homem bem sucedido, um homem que serviu ao exército de Israel, na unidade militar de Babel, e com certeza um homem muito honrado, general, né, graduado. O tempo se passou e simplesmente Timeu, ele se aposenta. Todos nós pensamos na aposentadoria, né? Você se aposenta, abre um seu negócio, seu próprio negócio, né? Quantos aqui têm o seu próprio negócio? Mas nós sabemos que os encargos, as cobranças de imposto, simplesmente eles entravam para cobrar os impostos. O que acontecera com Timeu, seu pai?
Os impostos eram tão altos que ele foi falindo. Cobrança. Imagine o cobrador de impostos naquele tempo, ele chegava, batia na sua porta. Quando ele chegou na porta daquela mulher, o que aconteceu? Ela falou: não tenho mais nada. Ele não tinha mais nada, ele pegava seu filho e levava. Esse homem, ele se revoltou. Ele não aceitava. Simplesmente ele foi afrontar. E para afrontar Roma fica difícil, porque eles pressionavam, eles queriam o imposto, eles não queriam saber como você ia pagar. Aí os historiadores vão falar que devido à afronta, ele acaba sendo morto. E o seu filho, Bartimeu, segundo alguns historiadores, vai dizer que naquela época, eles pensaram de tal forma: temos que dar um jeito no menino, porque o menino ele vai se revoltar, ele vai crescer e vai se levantar e pode causar uma rebelião contra nós. Qual é a forma de tentar parar esse menino quando ele crescer? Segundo as fontes, vai dizer que eles... Alguns relatos vão falar que Bartimeu, uns falam que ele era cego de nascença, e outros vão falar que ele foi ter a vista rasgada. E foi dado o direito de ficar mendigando. Aí você imagina, filho de um homem bem sucedido, poderia estar vivendo, né, bem, porque o seu pai se aposentara com um bom recurso, mas não, devido aos impostos de Roma, não sobrara nada. Mas sobrou o direito para ele somente fazer o quê? Olha, agora você toma essa capa, você está com autoridade para sentar à beira do caminho e mendigar para que você não venha morrer de fome. Aí eu fui pesquisar algumas passagens e nós sabemos que... Eu falei, por que rasgar os olhos? Por quê? Nós vimos que quando prenderam Sansão, a primeira coisa que fizeram com Sansão, rasgam os olhos de Sansão. Por quê? O inimigo ele não quer, ele quer tirar sua visão. Espiritualmente ele não quer que você tenha visão. Rasgam os olhos de Sansão. O rei Ezequias, quando foi levado cativo também, rasgam os olhos do rei Ezequias. Aí você vai entender, irmão, como era Roma. Eles não tinham piedade. Eles não tinham piedade nem misericórdia. Interessante para eles que você pagasse o imposto. Se você não tivesse mais nada, você ia morrer. Mas Bartimeu sobrou ficar à beira do caminho mendigando. Eu fico imaginando Bartimeu à beira do caminho. Jesus ainda não tinha passado. E como Bartimeu foi entender que Jesus Cristo, neste dia que ele passou, por que ele clamou Jesus, filho de Davi? Como é que foi a fé para que este homem tivesse fé neste momento? Aí eu fui pesquisar algo. Porque se perseguiram ao Cristo, perseguiram os profetas. O pai de Timeu
Aí eu fui ver uma história que todos aqui já ouviram falar, de Martinho Lutero. Interessante, irmão. Martinho Lutero era filho de uma família muito rica, né? Alemão, com viagens, bem-sucedido, estudioso, iria se formar advogado. E certa vez, Martinho Lutero, ele saindo com os amigos, com os colegas, talvez estivera voltando de uma balada, e neste dia caíra um grande temporal, e um raio atinge um dos seus amigos. Martinho Lutero se desespera e pensa, naquele tempo, todos católicos, e ele com certeza ele clamou lá e pedindo um livramento, porque ele teria medo, irmão, de padecer no inferno. Martinho Lutero, ele ficou pensando, meu Deus, se eu morrer, eu morro no inferno, vou queimar no inferno. Aí Martinho Lutero, mais à frente, ele não mais continua querendo ser advogado, vai para um mosteiro e vai estar reunido com os católicos, os monges, né, estudando. Naquele tempo, a Bíblia era comercializada, né, traduzida em latim. E nós vimos ali Martinho Lutero estudando com os monges, irmão, em latim, aprendendo. Mas Martinho Lutero, ele, um homem muito entendido, começou a pesquisar, lendo Bíblia, e aí ele foi entender, irmão. Martinho Lutero, ele pega uma passagem que Paulo escreve aos Romanos, que fala: o justo viverá pela fé. Isso abriu os olhos de Martinho Lutero, irmão. Ele entendeu que estava sendo, vamos dizer, enganado. Estavam empurrando algo que ele não aceitou, porque ele entendeu a Bíblia, a palavra de Deus. O justo vive pela fé. Naquele tempo, eles vendiam indulgências, vendiam objetos até falsificados para os fiéis. E Martinho Lutero simplesmente, ele escreve as 95 teses de Martinho Lutero. Martinho Lutero pega uma das suas teses e cola na porta da igreja. Aí você imagina, irmão, os católicos, os monges chegando e lendo o que Martinho Lutero traduziu para que todos viessem a entender. Aí Martinho Lutero, ele escreve em alemão, ele tira do latim e bota em alemão. Se levantam. Quando você tiver o tempo, vai lá assistir o que aconteceu com Martinho Lutero. Foi perseguido, teve que ficar escondido, porque queriam, o Papa da época queria a cabeça de Lutero, queriam prender Martinho Lutero, irmão. E ele está fugindo. Mas ele estava transmitindo toda a verdade. Assim, nos dias de hoje, nós temos que transmitir também toda a verdade da palavra de Deus. E fui entender um pouquinho mais sobre fé,
assim como Martinho Lutero entendeu. Aí estava escrito em latim que a fé é o que remete para uma atitude. Em grego, é o que indica a noção de acreditar. Então eu venho entender que Bartimeu, ele está à beira do caminho. Como Bartimeu foi criando fé dentro dele. Como a mulher do fluxo de sangue estava lá recolhida e começou a ouvir. Porque quando as amigas chegavam, o rodízio, as que saíam, iam embora. E ela ficava porque não estava curada. Gastara todo o seu dinheiro. Mas ela ouviu falar. Tem alguém aí que aonde ele passa, opera milagre. Tem alguém aí que onde ele passa, cego vê, surdo ouve, o coxo anda. Bartimeu está à beira do caminho. Eu creio que alguém passou, ou aquele que conduziu Bartimeu, deve ter falado para ele, pastor Vamos: olha, tem um homem aí, que ele foi numa festa, acabou o vinho, e olha, sabe o que aconteceu? A mãe dele falou com ele, olha, e ele disse que não era chegada a hora, mas ele pediu para que trouxessem as talhas, e o vinho, a água foi transformada em vinho. Eu fico imaginando Bartimeu ouvindo essas coisas, ouvindo que cego está sendo curado, coxo está andando. Eu fico imaginando, meu Deus, à beira do caminho. Mas eu creio também que o seu pai deve ter falado para ele, porque as crianças daquela época, os pais ensinavam a palavra de Deus, pegavam o pergaminho e ensinavam a palavra de Deus. Por isso, irmão, eu fico imaginando este homem à beira do caminho, esperando uma oportunidade. Eu creio, irmão, que ele simplesmente ele sentava à beira do caminho, mas ele falava no coração dele: certamente, se este homem passar aqui, eu vou agarrar essa oportunidade. Eu não vou perder essa oportunidade. Se ele passar aqui, Jesus. A mulher do fluxo de sangue, se ela saísse do arraial, ela iria ser apedrejada. Mas o que? Ela não perdeu a oportunidade, irmão. Ela simplesmente falou: se eu ficar aqui, eu morro. Se eu for, vou ser apedrejada. Mas eu vou tomar uma atitude. Ei, a palavra de Deus vai dizer que ela saiu, irmão, colocou algo sobre o seu corpo, irmão, e saiu debilitada, e foi caminhando, e caminhando. Aí ela vai chegando e vê a multidão. Ela olha a multidão. O meu alvo, o meu objetivo é tocar na orla do mestre. O meu alvo e o meu objetivo é tocar. Simplesmente a Bíblia vai dizer que ela não... Jesus. Ela foi, irmão, a multidão oprimindo, ela tentando pegar um atalho, porque, irmão, era muita gente, ela debilitada, mas com toda a fraqueza, irmão, ela foi. A Bíblia vai dizer que ela foi, ela criou força. Talvez você esteja fraco na fé, irmão, mas nesta noite, essa palavra de fé que vai entrar no seu coração, eu creio que você vai sair daqui rompendo barreiras. Ela foi, irmão, faça como essa mulher. Ela foi, ela poderia morrer, mas ela não. Ela foi e tocou na orla. Jesus. Quando ela toca, o mestre para, a multidão para, e ele fala: alguém me tocou. Os apóstolos: mas mestre, a multidão são muitos, eles te oprimem, encostam no Senhor. Não.
quem me tocou foi diferente. Quem me tocou foi diferente. Foi diferente, porque de mim saiu virtude. Ela talvez pensando, vão me apedrejar. E o mestre manda chamar ela. Filha, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez eu quero te dizer que a tua enfermidade, a situação que você está enfrentando, está precisando, eu preciso reagir. Como, pastor Roberto? Eu preciso criar dentro de mim. Eu preciso romper. Eu preciso me arremeter para a fé, irmão. Eu preciso criar em mim uma expectativa que eu vou receber a cura, que eu vou ser curado. Eu não preciso do profeta que venha até a mim, mas eu preciso somente de uma palavra. Bartimeu está lá à beira do caminho, e a Bíblia vai dizer que vem a multidão. Já viu quando você está em casa, quando você escuta aquilo, passa aquela Kombi lá na rua, né? Fala assim, olha a cartela. Não é assim? Olha a cartela. A multidão, todo mundo correndo ao lado do mestre, porque aonde Jesus ia, a multidão ia, irmão. Eu fico imaginando, era a multidão, era muita gente gritando e falando, e vai chegando, e ele está sentado à beira do caminho. É o Messias. Pelo barulho, é o Messias. Porque o povo vinha gritando, Hosana, 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 Hosana. Ah, Jesus. Ele simplesmente, irmão, a multidão oprimindo ali. Jesus, ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não está vendo, mas ele sabe que ele está. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ainda que a multidão esteja tentando te parar, te oprimir, ele não parava de clamar, e mais alto ele clamava, irmão. Quanto mais tentar, olha, não incomoda o mestre, cala. Você vai parar? Você precisando do milagre. Você vai calar ou você vai clamar? Você vai se calar ou você vai clamar, irmão? Deixa eu ver quem pode clamar nesta noite. Deixa eu ver quem pode clamar por um milagre. Ele está aqui. Eu não posso operar o milagre, mas ele pode. E o mestre parou. Por quê? Porque vocês clamaram. Vocês clamaram. Ele parou. E ele quer fazer uma pergunta para vocês nesta noite. O que queres que eu vos faça? O que queres que eu vos faça? Responda para ele. Responda para ele. Não para o pastor Roberto, mas para ele, com fé. O que queres que eu te faça? Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero.
Eu sei o que eu vou pedir a Ele. Eu não sei o que você está pedindo, mas Ele parou para te ouvir. Ele ouviu o teu clamor nesta noite. Ele ouviu o teu clamor nesta noite. Alguém entendeu na minha esquerda? Alguém entendeu lá no fundo? E o mestre fala para ela: manda vir, traga ele. Por isso que no versículo 50, irmão, Bartimeu, ele estava ali, ele clamou, e quando o mestre parou, ele lançou de si a capa que falava para ele: tu é mendigo, miserável, tu não tem nada, tu não pode nada, tu só pode pedir, tu só pode se humilhar. E eu quero te dizer nessa noite: você não vai se humilhar, você vai deixar de ser mendigo. Ei, ele tirou. Por quê? Ele estava aliançado e autorizado por Roma. Agora ele fala: eu não tenho nada mais com Roma. Agora a minha aliança é com o céu. A minha aliança é com o céu. O que te prende? O que te prende, irmão? O que te prende? O que o adversário colocou que fica te prendendo? A capa falava para ele que ele não era nada, que ele não podia nada, mas ele rompeu, irmão. Eu quero te dizer: rompa, tenha fé, atitude, vai em busca dos teus sonhos, vai em busca daquilo que você deseja. É faculdade, é porta de emprego. Ah, meu Deus, vai em frente, irmão. Vai em busca, você pode, você consegue. O mestre chega para ele: o que queres que eu te faça? Ele poderia falar: eu quero um saco de dinheiro, eu quero uma casa própria, né? Eu quero um avião, um jatinho, um carro, alguma coisa. Mas eu creio que Bartimeu, no seu coração, falou: mestre, que eu veja, o Senhor me dando visão, eu vou trabalhar. O Senhor me dando visão, eu tenho saúde, eu vou buscar. O Senhor me curando, eu vou me levantar, vou me erguer. E o mestre fala para ele: a tua fé te curou. É somente a fé, irmão. Somente a fé. O que te prende? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Hebreus, ele fala que sem fé é impossível. Versículo 6 vai falar: ora, sem fé é impossível agradar a Deus.
porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado as coisas que ainda vinham ao teu para a salvação da sua família. E vai dizer que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Imagina, Abraão, sai da tua terra, da sua parentela e vai. Imagina, Abraão. Vai, Abraão. Vai. Vai, porque eu estou contigo. Quando Deus te ordenar alguma coisa, Ele garante a tua vitória. Ele manda Abraão, mas Ele garante a vitória. Talvez você entrou por estas portas. Eu não conheço o teu coração, não conheço o teu pensamento, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela vai penetrar na sua alma, no seu espírito, nas suas medulas. Ele vai discernir o teu pensamento, o desejo do teu coração. Ele conhece a cada um, a cada olhar, a cada pensamento. Ele está do alto dos céus e visitando o teu coração. Eu não sei se você está preso a algo assim como Bartimeu estava preso, mas eu quero te fazer uma pergunta. Talvez você entrou aqui por essas portas, talvez você se encontra afastado dos caminhos do Senhor, e a oportunidade, irmão, é única. Tem oportunidade que se torna única. Certa vez, um homem fugitivo, e ele se deparou com um pastor, e ele falou: pastor, eu estou foragido, eu estou correndo, o que eu faço? E o pastor falou para ele: olha, entrega a tua vida para Jesus. Ainda hoje, entrega a tua vida para Jesus. E ele olhou para o pastor e foi embora. Quando ele chega na esquina, ele teve uma oportunidade. Deus usou um homem de Deus e falou com ele: entrega a tua vida agora para Jesus. E ele não tomou a atitude correta. Achou que ainda era o super-homem. Não, não existe super-homem. E acabou perdendo a sua vida quando ele teve a oportunidade de entregá-la naquele momento. Mas o pastor, ele fez a sua parte. Ele apresentou o Salvador para ele. Nesta noite, você está afastado ou ainda não teve um encontro com Jesus? A oportunidade é esta. Se você quiser
a aceitar a Jesus Cristo, o único Salvador das nossas vidas, você se levanta, fala: pastor, eu quero aceitar a esse Jesus. Eu vou passar o microfone ao pastor Wanderson, mas até o término da bênção apostólica você tem a oportunidade. Você pode entregar a sua vida para Jesus. Você pode tomar uma decisão. Pastor, eu estou afastado. Pastor, eu ainda não aceitei a Jesus, estou indeciso. Ei, não perca a oportunidade. E assim eu quero agradecer esta minha rica oportunidade, em nome de Jesus, porque toda a honra, toda a glória é dada a Ele. E assim eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém?